já vai andando. Vamos então dar início. E vamos dar início então à carta que temos estado a estudar, a carta aos Colossenses. Está tudo, Márcia? Ok. Irmãos, se puderem ficar de pé, por favor, vamos ler a palavra de Deus. E vamos ler então Colossenses 2, capítulo 2. Vamos ler o capítulo todo, para depois então prosseguir com o estudo. Vamos ter o nosso irmão Alberto. Desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto, ao nosso irmão Benjamin, ao Cristóvão, Eloy, aqueles jovens, a todos eles. Um forte abraço para quem nos estiver a ver e a ouvir. Vamos então ler a carta aos Colossenses, capítulo 2, e a palavra de Deus diz-nos assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto. Podemos sentar, irmãos? Vamos passar então a ouvir o nosso irmão Alberto e a mensagem que o Senhor tem para nos dar através dele. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Um forte abraço a cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Estudando a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 5, podemos ler e destacar: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo está animado, está contente, vendo a ordem, a firmeza daqueles irmãos. Mas a pergunta que surge é: por que ele está tão preocupado assim com esta igreja? A resposta é simples. Paulo, ele sabe que a presença do inimigo, ela é persistente. Por isso, o alerta, a advertência.
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, ele diz que não ignora os ardis de Satanás. E precisamos estar atentos. Afinal de contas, a palavra de Deus, a boa semente, ela cai num coração que é chamado de terra fértil. Porém, precisamos estar examinando o nosso coração e vendo se não está em terreno pedregoso, nos espinhos ou à beira do caminho, para que os pássaros não venham tirar esta bênção. É a parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Paulo sabia muito bem as estratégias de Satanás. E alertando a igreja em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, no verso 29 e 30, ele muitas vezes dizia e insistia em alertar de que o inimigo mora ao lado. E no caso aqui, o inimigo morava dentro da própria igreja. Muitas vezes nós encontramos, como aqui no verso 5, termos militares que o apóstolo Paulo usa para transmitir a sua mensagem. Afinal de contas, ele estava preso, rodeado de soldados e do exército, e era esta imagem que ele conseguia ver e ele extraía a sua mensagem. Ao lado ou à sua volta, muitas vezes podemos extrair mensagens espirituais vendo o que está ao nosso lado. No último estudo foi referido a isto, sobre esses termos militares, e nós temos um militar aí que conhece muito bem, melhor do que qualquer um de nós, sobre esses termos. Mas duas palavras merecem o nosso destaque. A palavra ordem, que é taxis, em fileiras unidas, em disposição, em determinação, em dedicação. Uma outra palavra, então, é a firmeza, esterioma. Isso aparece aqui, nesta carta, em todo o Novo Testamento. E ela se refere a uma sólida força, determinação também. Deus ama a ordem, Deus ama a disciplina, e Ele requer isso da sua igreja. E já no Antigo Testamento, na época da construção do tabernáculo, Deus deu ordens bem estabelecidas. No livro de Números, no capítulo 1, no capítulo 2, nós podemos enxergar como Deus disciplinava o povo a marchar em ordem. Cada tribo tinha a sua posição dentro daquele acampamento. As medidas das tábuas para a construção do tabernáculo, as cortinas, as cores, Deus dispõe tudo em ordem. E Jesus não era diferente. Em Marcos, no capítulo 6, lá no verso 39 e 40, na multiplicação dos pães, ele manda o povo sentar em relva, e em 100, em 50. Isso mostra como Deus organiza e ama a organização. Para vencer o inimigo, precisamos de disciplina, disposição, dedicação e determinação. Organização. Também podemos destacar aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, bem no final, no verso 40, que Deus, Ele ama e que seja feito tudo com decência e ordem. Portanto, para vencermos o inimigo e para sermos bem-sucedidos, não somente agora, nesta época, nesse tempo, mas também ao futuro, precisamos ter esta disciplina, essa disposição e determinação. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito rapidamente, irmãos, eu queria partilhar convosco, ainda no versículo que temos estado a falar dele, no versículo 5, onde o Senhor, vou ler mais uma vez o versículo, onde a palavra de Deus nos diz: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. E nós às vezes lemos a palavra de Deus e está errado quando nós pensamos que a palavra de Deus ela é muito teórica e muita doutrina, sim, mas isto depois, como é que eu vou aplicar isto na minha vida prática? Mas a palavra de Deus, ela é prática.
Deus dá-nos conhecimento através dela e depois isto é preciso pô-lo em prática. Uma vez 2 irmãos fervorosos entraram em conflito. Numa igreja entraram em conflito. E um deles disse para o outro: olha, eu só vou falar contigo quando for alguma coisa a ver com as coisas do Senhor. E o outro ficou assim: mas o que é as coisas a ver com as coisas do Senhor? Mas isto tem horários? Irmãos, a vida cristã e a vida do crente é um compromisso 24 sobre 24. Não existem horas a ver com as coisas do Senhor e horas que não há coisa. Não, ela é um compromisso que nós temos com o nosso Senhor. E a vida cristã é assim, não existe isto de horário, porque se assim fosse, era uma tristeza, irmãos. Mas infelizmente, muitas das vezes, nós podemos cair nesse erro. Existe uma ordem, Deus quer, a nossa vida, ela é pautada por, como o nosso irmão Alberto disse, que nós vemos aqui termos militares, ou seja, a nossa vida ela é pautada por disciplina. Tem que haver disciplina. E essa disciplina, se nós pensarmos que a igreja tem que estar em ordem e a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento com Deus pessoal estiver numa bagunça e numa desordem, como é que nós podemos ter ordem na igreja? Quando a nossa própria vida não está em ordem, quando o nosso relacionamento com Deus não está em ordem. Então, não estamos a ser coerentes. E a palavra de Deus diz-nos, se nós lermos atentamente, e o Senhor diz-nos, existe sempre uma ordem, que nós devemos, em Mateus, no capítulo 22 e no versículo 37, o Senhor diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Muito se podia falar acerca desta trindade aqui, mas existe sempre uma ordem. Se nós verdadeiramente amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso pensamento, o Senhor começa a trabalhar em nós. E aí o Espírito Santo é prática na nossa vida. Nós podemos ler em Gálatas 5:22 e nós vemos então essa ordem, ou seja, amarmos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, e depois, entretanto, vamos ver a ação do Espírito Santo na nossa vida, que são os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, isso é prática. O que me adianta a mim falar em amor, falar em bondade, falar em mansidão, falar em fidelidade, em domínio próprio, longanimidade, se eu não pôr isso em prática no meu dia a dia? E depois tem mais, irmãos. Se nós, esta nossa intimidade com Deus, porque essa é a prioridade, essa é a ordem número 1, a nossa intimidade com Deus, ela for trabalhada, ela for diariamente, nós tivermos, na nossa vida for pautada por disciplina, de nós diariamente nos debruçarmos na palavra de Deus, adquirirmos conhecimento através dela, orarmos uns pelos outros, se nós tivermos essa intimidade com Deus, nós vamos poder estar a renovar a nossa mente. E é isso que o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12 diz, no 1 e 2, quando ele diz que nós devemos não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos a nossa mente diariamente. Ou seja, renovar a nossa mente para quê? Para eu poder perceber qual é a vontade de Deus. Porquê? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E não nos podemos esquecer de uma coisa, que Filipenses, em Filipenses, no capítulo 2, e vou terminar, vou ser muito rápido, Filipenses, no capítulo 2, queria terminar com isto, e no versículo 13, a palavra de Deus diz-nos assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade, não é segundo a minha vontade. É que muitas das vezes nós enganamos-nos, invertermos a ordem, lá está. Não vemos qual é a ordem, invertemos a ordem, pensando, não, segundo a mim, não. O Senhor opera no querer e no efetuar, segundo a sua boa vontade. E como é que eu vou poder perceber a boa vontade de Deus na minha vida? Se eu, de facto, renovar a minha mente diariamente. E se eu deixar que o Espírito Santo que habita em mim possa dar fruto. Irmãos, se eu, de facto, vamos ler Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. É sempre bom nós lermos. A palavra de Deus diz-nos assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão ou temperança. Irmãos, se houver uma destas características do Espírito Santo que é prática, nós excluirmos da nossa vida, nós estamos a ser hipócritas. Nós estamos a quê? Nós estamos a abafar o Espírito. Nós não deixamos que o Espírito flua em nós para depois podermos mostrar isto na prática. Do que me adianta a mim querer revelar muito amor se eu não tenho mansidão? Ou de que me adianta a mim mostrar mansidão ao meu irmão se eu não tenho domínio próprio sobre o meu temperamento? Há uma ordem, irmãos. A ordem é, ama o teu Deus, acima de todas as coisas. Tem uma intimidade com Ele tão grande, que tu possas amá-lo verdadeiramente, todo o teu coração, toda a tua alma e o teu pensamento. Que diariamente tu estejas agarrado a estas verdades. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E depois existe ordem na nossa vida. Irmãos, não adianta nós querermos ser uma igreja organizada e com ordem, e com firmeza e com fé, se na própria nossa intimidade com Deus, porque nós somos um corpo, mas somos vários membros aqui, uns de uma maneira, outros de outra, todos nós temos lutas, mas todos nós temos dons, e se eu não exercitar esses meus dons na obra, mas eu para exercitá-los eu tenho que ter intimidade com Deus, irmãos. Podemos estar aqui a falar a noite inteira acerca da ordem na igreja, mas se não tivermos este compromisso pessoal, porque é algo muito pessoal, vamos a estar, como se costuma dizer, a malhar em ferro frio. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos ter a noção plena de que a nossa vida ela é pautada por ordem. A nossa vida pessoal, não só a igreja e este conjunto de irmãos que nós lemos aqui em Colossos, e que o apóstolo Paulo fala, mas há essa preocupação também. Porque geralmente o inimigo não ataca o grupo. Ele tenta atacar-nos individualmente. Uns de uma maneira e outros de outra. Para quê? Para dividir. E é esse cuidado que nós temos, e era esse cuidado que o apóstolo Paulo estava aqui a falar em relação, mais à frente, nós vamos depois estudar, em relação a estes irmãos crentes em Colossos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos então ouvir outro irmão que queira poder expor a palavra de Deus e dar-nos algum pensamento. Ok. Eu vou dar uns curtos pensamentos, espero eu. Ainda sobre o versículo 5, nós ouvimos o nosso irmão Alberto falar acerca dos termos militares. Termos militares que eu já tinha feito uma breve referência na semana passada, e que ele voltou a referir e enfatizou bem, e eu gostava de falar alguma coisa acerca disso. Portanto, o versículo 5, vamos ler mais uma vez, diz: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora bem, eu queria chamar a vossa atenção nesta passagem para uma palavra que é repetida aqui 2 vezes e que é muito significativa. E a palavra é a palavra vossa. O irmão Alberto há bocado falou na ordem de Deus, mas o apóstolo está aqui a falar acerca da ordem dos crentes. Porque há uma responsabilidade que é divina, e Ele é um Deus de ordem, como nós também ouvimos, e o nosso Deus gosta das coisas em ordem, mas Ele também dá-nos livre-arbítrio para nós também estabelecermos a ordem. Mas antes de falar da ordem, eu começava pelo fim. Ele fala aqui da vossa fé em Cristo. E eu aqui também gostava de referir o seguinte: eu já digo alguma coisa sobre a ordem, mas sobre a fé em Cristo. A vossa fé. Sabem que há uma fé que não é nossa. Há uma fé que não é nossa. Por exemplo, a Bíblia fala na fé de Cristo. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Portanto, em Gálatas 2:20 nós temos
é aquilo que a Bíblia chama a fé de Cristo, a fé do Filho de Deus. Não é fé no, mas é fé do. E sobre isso eu já me pronunciei algumas vezes, mas eu gostava de chamar a vossa atenção e gostava de lhe dar uma ênfase que não terei dado das outras vezes. Em Gálatas 2:20 é isto que nós lemos, mas antes de lermos isto em Gálatas 2:20, em Gálatas 2:16 lemos assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Reparem que aqui temos fé em Jesus Cristo. E o que é que lemos a seguir? Para sermos justificados pela fé em Cristo, cá temos outra vez fé em Cristo, não é? Não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas eu já não sei o que é que eu li, mas terei aqui qualquer coisa que não bate certo. O versículo 16, naquela versão da Bíblia que eu li, fala em justificados pela fé de Cristo. Nós temos aqui a fé em Cristo e temos a justificação pela fé de Cristo. Não sei porquê, a versão que eu acabei de vos ler agora diz fé em Cristo, mas é a fé de Cristo. Portanto, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, aqui é a fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo, segundo dizem os entendidos nas melhores traduções. Eu não sei se há alguma versão que diga isso, ou não, mas a minha versão diz a fé em Cristo. Mas para o facto não importa, porque o versículo 20 é muito claro e na nossa versão está lá a fé do Filho e não a fé no Filho. Portanto, há uma fé que não é nossa, mas a fé que não é nossa também se vê, por exemplo, em Filipenses 1:27, que nós já estamos nessa passagem, que a Bíblia fala na fé do Evangelho. Essa também não é nossa. Há uma fé que é a chamada fé do Evangelho. E Paulo escreve aos Tessalonicenses na segunda carta, no capítulo 2, versículo 13, e também fala na fé da verdade. Não é fé no Evangelho, nem fé na verdade. É a fé do Evangelho e a fé da verdade. Ou seja, como eu já tive ocasião de dizer algumas vezes, ou noutras ocasiões, quando a Bíblia fala na fé de Cristo, significa que Cristo é digno de confiança, merece-nos confiança. E quando a Bíblia fala na fé da verdade, quer dizer que a verdade merece-nos confiança. Quando a Bíblia fala na fé do Evangelho, quer dizer que o Evangelho merece-nos confiança. E é isto que nós aprendemos nas Escrituras. Mas a nossa passagem fala na nossa fé, porque o versículo 5, como vocês veem em Colossenses 2, diz: e a firmeza da vossa fé em Cristo. E é sobre a nossa fé em Cristo que eu gostava de me deter ligeiramente. Há uma fé que não é nossa, mas há uma fé que é nossa. E é sobre esta nossa fé que eu gostava de dizer algumas coisas. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo um dia virou-se para uma pessoa e disse, aliás, disse a mais do que uma, e temos isto várias vezes nos Evangelhos, por exemplo, em Mateus 9:22 temos isso, mas há outras passagens que têm. A tua fé te salvou. Nós temos que ter a nossa fé. A Bíblia diz que quem crer e será salvo. Quem crer, nós temos que ter a nossa fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Nós temos que ter a nossa fé, nós temos que crer. Há uma parte da fé que somos nós que temos. Há uma fé que é nossa. E essa fé que é nossa vem-nos da Palavra de Deus. E evidentemente que a nossa atitude com a Palavra de Deus vai fazer toda a diferença. E a fé é maior ou menor, aquela que é a nossa fé, consoante a nossa relação com a Palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, e nós conhecemos a passagem, um dia virou-se e disse assim, grande é a tua fé. Disse a uma outra pessoa, grande é a tua fé, em Mateus 15:28. E eu sublinho a palavra tua. Portanto, a tua fé te salvou, grande é a tua fé. Em Lucas 22:32, e ele diz que, ele fala, penso que é em relação a Pedro, mas eu vou lá ver, que é para confirmar. Lucas 22:32, sabem o que ele diz? Ele diz assim... mas eu roguei por ti, disse ele a Simão Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Nós temos aqui uma fé que é nossa, que pode ser grande, que pode ser pequena, uma fé que pode ser forte ou fraca, uma fé que pode desfalecer, como nós vemos,
Em Lucas 8:25, que é uma outra passagem também curiosa, sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos? Lucas 8:25, isso é digno, isto deveria merecer o sério estudo. E disse-lhes, quando ele repreendeu os ventos e a fúria da água e se fez bonança, e ele disse-lhes assim: onde está a vossa fé? Então a vossa fé. Onde é que está a vossa fé? A vossa. Onde está a vossa fé? Há uma pergunta que nós devemos colocar perante tudo isto, é: que fé temos nós? A minha fé, que tipo de fé é? Qual é a grandeza da minha fé? Qual é a qualidade da minha fé? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele chega a uma certa altura, e no capítulo 1 e no versículo 25, ele diz uma coisa curiosa que também deve merecer a nossa reflexão. Diz ele assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, e não é o capítulo 2 e versículo 5, assim é que é. E ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E reparem numa coisa, é muito importante que aqueles que falem a palavra não sejam eles a falar a palavra, mas que a palavra por eles falada seja demonstração do Espírito e de poder. Porquê? Porque se a palavra for a palavra de homem, por mais veemente que ele seja, por mais erudito que ele seja, por mais tudo que ele seja, a fé que vai ser produzida nos ouvintes é uma fé apoiada em homens. E é o que ele diz aqui no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Portanto, é muito importante que quem transmita a palavra em espírito e poder, para que a fé dos que ouvem se apoie nesse poder e não nos homens, nem na sabedoria que eles revelam. Isto parece-me que é um aspecto muito importante. Que espécie de fé tenho eu? Será que tenho fé que se apoia na sabedoria dos homens? A experiência tem demonstrado em muitos casos que há muita gente que tem fé que se apoia na sabedoria dos homens. Eu estou farto de ver pessoas que têm uma fé que se apoia na sabedoria de muitos homens, mas não se apoia aqui, na palavra de Deus. E temos muita coisa que é a tradição, que é costume, que é não sei quê, mas não é bíblico. Não é bíblico. Ainda hoje, alguns de nós, e está ali o nosso irmão Manuel, que também juntamente comigo, temos estado a trocar correspondência na internet, e particularmente no Facebook, por causa de questões que várias pessoas colocaram. E entre outras coisas, uma das perguntas que nós fizemos foi: onde é que está escrito na Bíblia que algum membro do corpo de Cristo é mandado batizar, ser batizado? Onde? Onde é que há alguma ordem na Bíblia para que a Igreja Corpo de Cristo seja batizada com água? Onde é que está? Mostrem-me lá na Bíblia. Todas as passagens que mandam fazer o batismo é em relação à nação de Israel. Ponto. E não há volta a dar. Em relação à Igreja Corpo de Cristo, onde é que está? Em relação à nação de Israel ou às nações, através da nação de Israel. Mas em relação à Igreja Corpo de Cristo, onde é que está? Cá está, a fé de muita gente está apoiada na sabedoria de homens, não no poder da palavra de Deus. E isto parece-me importante sublinhar isto. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 15, também diz uma coisa muito importante sobre a nossa fé. E estamos a falar da nossa fé, aquela que é nossa. E nós temos que tratar da nossa fé, porque da nossa fé quem trata somos nós. Não há ninguém que venha tratar da nossa fé, somos nós que temos que cuidar dela. O versículo 15, capítulo 2 da carta aos Coríntios, eu estou na primeira, peço desculpa, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, onde é que está isto? E o versículo 15, em que o apóstolo está aqui a defender o seu ministério e chega a certa altura e diz assim: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios. Onde é que está isto? Deixem-me só ver aqui uma coisa. Eu estou aqui à procura de uma coisa importante.
Não nos gloriando fora de medida, eu saltei aqui um ponto, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Nós vemos como o crescimento da nossa fé, a nossa fé, somos nós que temos que cuidar dela, somos nós que temos que cuidar do crescimento dela, para que ela não seja uma fé pequena, mas seja uma fé grande, para que seja uma fé apoiada no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. A nossa fé tem que ser bem cuidada e temos que perceber que porque alguns de nós temos uma fé pequena, raquítica, que não cresce, pomos em causa o progresso da obra de Deus. Porque o apóstolo diz que se a vossa fé crescer, seremos abundantemente engrandecidos entre vós conforme a nossa regra. Não vou agora entrar em pormenores do contexto da passagem, mas ele queria avançar com o Evangelho mais à frente e o facto de eles terem uma fé pequena não permitia que eles cooperassem com ele para que o Evangelho avançasse mais longe. Isto tem a ver com a nossa fé. Por causa da nossa pequena fé, compromete-se muito do avanço da obra de Deus. E a obra de Deus não pode ser comprometida. E eu não posso ter responsabilidade nisso. É importante que nós tenhamos a consciência que, ao contrário do que muitos pensam, não é? A obra de Deus não avança apenas com a grande fé dos apóstolos Paulos. A obra de Deus avança com a grande fé dos crentes anónimos, como os crentes em Corinto. E os crentes anónimos, como os crentes em Corinto, podem pôr em causa o avanço da obra de Deus de grandes homens como o apóstolo Paulo. Porque, é assim, na vida cristã somos um todo. Na vida cristã isto não funciona em função de mim, ou do Nando, ou de quem quer que seja. Isto funciona em função do grupo. E nós somos... Olha, eu até vos vou dizer uma coisa que é para vocês perceberem. Sabem qual é a qualidade de uma corrente? Sabem qual é a força de uma corrente? A força de uma corrente é a força do elo mais fraco. Eu tenho aqui uma grande corrente, com muitos elos. Tenho aqui elos muito fortes, uns ligados aos outros, não é? Mas a corrente funciona como um todo. Sabem onde é que a corrente parte? No elo mais fraco. Portanto, a força daquela corrente está no elo mais fraco. O elo mais fraco define a força daquela corrente. Nós temos que ter a noção de que nós estamos a contribuir para bem ou para mal do grupo, da igreja, dos crentes. É importante termos esta noção. Eu saltei um ponto, mas quando Paulo fala naquele célebre capítulo 15 da ressurreição, ele chega a uma certa altura e fala... eu até vou ver a passagem que é para dizer, mas estamos em Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, ele chega a uma certa altura e sabem o que é que ele diz? E cá estamos a vossa fé, isto da nossa fé tem muito que se lhe diga. Diz ele assim, capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Vocês já repararam a responsabilidade que todos nós temos? Já repararam que quem prega tem uma enorme responsabilidade? Que quem prega pode definir a qualidade da fé de quem ouve? Porque se a minha pregação for vã, a vossa fé vencerá. Mas se a minha pregação for no poder de Deus, a nossa fé vai se apoiar não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não sei se estão a ver o que é que está aqui em causa. Isto é impressionante, mas isto deve merecer da nossa parte alguma reflexão para que nós, na verdade, percebamos o nível de responsabilidade que todos nós temos, independentemente dos dons que tenhamos, independentemente do tempo que temos de crentes, independentemente de sermos mais vistos ou menos vistos, mais considerados ou menos considerados. E como vocês veem, o crente menos considerado define a força do grupo. Portanto, é bom que a gente considere a todos e trate e cuide bem uns dos outros, porque estamos a tratar do conjunto, ok? Outra coisa que eu queria também referir quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2 e versículo 17, eu cito, ele fala no serviço da vossa fé. Há uma fé que produz serviço. Há uma fé... agora,
reparem bem, nós temos aqui um conjunto de crentes aqui na igreja. E temos crentes que trabalham e temos crentes que nada fazem. Há uma fé que serve e há uma fé que não serve. Há uma fé, o apóstolo fala no serviço da vossa fé. É muito fácil. A pergunta é simples. Cada um de nós é que tem que a fazer. Há algum serviço na minha fé? A minha fé está a produzir algum tipo de serviço? Não me descompreendam. Serviço não quer dizer necessariamente vir pregar a Bíblia, como estou aqui a fazer. Aliás, há serviços muito mais importantes e que são feitos na penumbra, na sombra, ninguém vê, ninguém sabe. Mas o que eu quero é que vocês, diante de Deus, perguntem: a minha fé produz algum tipo de serviço? Esta é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Porque se nós não produzimos serviço, somos inúteis. E somos inúteis, a nossa inutilidade é definida pela qualidade fraca da nossa fé. O apóstolo escreve aos Tessalonicenses e também fala na obra da vossa fé. É o termo que ele utiliza. A obra, serviço da vossa fé, a obra da vossa fé. E reparem bem, outra vez, que a expressão que lá está é vossa fé. Vossa fé. Estamos a falar da nossa fé. Aquela fé que nós temos que cuidar, que é nossa, que é da nossa responsabilidade, que pode produzir obra e pode produzir serviço. E deve. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 2, ele exorta os crentes acerca da vossa fé. Exorto-vos acerca da vossa fé. É o que eu estou a fazer agora. Vamos ler a passagem, que é para vocês verem. Primeiro aos Tessalonicenses 3:2. Reparem bem aquilo que ele diz. Ele está a escrever estes crentes em Tessalónica, que até eram crentes maravilhosos. Se nós formos ver, eram crentes fantásticos. E ele diz assim: e enviamos Timóteo, nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Ele vai exortar-vos acerca da vossa fé. E se vocês repararem, estes crentes em Tessalónica, não é? Acerca deles, no capítulo 1, versículo 3, lemos assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Eles tinham obra. Esta fé era uma fé sólida, era uma fé forte, era uma fé que produzia obra e ainda assim merecia exortação. Portanto, ninguém pensa assim e diz assim: isto aqui é lá, esta aqui é boa, aqui para o meu irmão que está aqui ao lado, para a minha irmã que está aqui ao lado. Olha, esta aqui, que o pregador está a dizer aquilo, isto assenta bem aqui com uma luva a fulano tal que está aqui ao lado. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa: quantos há que pensam desta maneira, quando ouvem a palavra de Deus? Que errado! A Bíblia fala-nos de exortação a quem está forte. Os fortes precisam de exortação como os fracos. Todos nós precisamos ser exortados. Ainda que a nossa fé seja forte, a nossa fé, nós devemos ser exortados acerca da nossa fé. Porque a nossa fé pode ser ainda mais forte, pode ser mais empreendedora, pode ser mais realizadora, pode produzir mais serviço e mais obra. E isto é importante ter em mente. Por isso é que o apóstolo, no capítulo 3 e no versículo 5, sabem que nesta passagem daqui do capítulo 3 é impressionante, é umas atrás das outras. No versículo 5 diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Olha, Timóteo, vai lá saber da fé deles. É impressionante isto, saber da fé deles. Olha, era curioso alguém entrar aqui na igreja um dia e vir saber da nossa fé também. Eu gostava disso. Quero saber da vossa fé. Como é que está a vossa fé? É impressionante o capítulo, o versículo 5. E quando chegamos ao versículo 6, não é? Lemos assim: vindo porém agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé. Ele foi saber da fé deles e trouxe boas notícias da fé deles. Boas notícias. Paulo, acerca da fé daqueles crentes em Tessalónica, eu trago boas notícias acerca da fé deles. E depois, uma coisa impressionante. Agora reparem o versículo 7 desta passagem, que diz assim: por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. A nossa fé. Sabe o que é que a nossa fé pode e deve fazer? Duas coisas importantes: socorrer irmãos e consolá-los. Que fé é a nossa? Devemos socorrer e consolar. Vou ler o versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição pela vossa fé. A vossa fé consolou-me a mim, Paulo.
Vocês já viram o que é a fé de um crente anónimo, de um crente chamado vulgar? A pessoa é vulgar na cabeça dos homens, porque na cabeça de Deus somos todos especiais. Como é que a minha fé de um crente simples pode trazer consolação a um gigante como era o apóstolo Paulo? Ainda assim Paulo estava a escrever para consolar e edificar aqueles crentes, e aqueles crentes é que estavam a consolar Paulo. E o versículo 7 diz, e necessidade, eles supriram a necessidade do apóstolo Paulo, a fé deles. Sabe que nós temos de ter uma fé forte, porque se a nossa fé for fraca, não chegamos lá. Nem consolamos ninguém, nem ajudamos ninguém, nem socorremos ninguém, nem suprimos as necessidades de ninguém. Mas isto não acaba aqui, porque se vocês chegarem ao capítulo 3 e versículo 10, este capítulo 3 é demais, a carta aos Colossenses, lembra, tudo por causa da nossa fé que nós temos em Colossenses 1:5. Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Eu era para perguntar, mas falta alguma coisa à fé destes crentes? Falta sempre alguma coisa. Por muito ricos que nós sejamos, falta sempre alguma coisa. E por isso, isto vem confirmar aquilo que eu disse. Todos nós somos objeto de exortação. Todos nós precisamos de ser exortados acerca da nossa fé. Porque há sempre alguma coisa que falta. Só faltava agora eu chegar aqui e dizer assim, não, eu quanto à fé, sou forte na fé, eu tenho uma fé tão forte que ela não pode ser mais forte do que a fé que eu tenho. Epá, eu estaria a enganar-me a mim próprio. Que Deus nos ajude. Por último, para terminar, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3, diz que a fé deles cresce muitíssimo. Reparem que na primeira carta ele diz, para ver o que falta à vossa fé. Chega à segunda carta e diz, a vossa fé cresce muitíssimo. Quer dizer, como é que é possível aqueles crentes já com uma fé tão maravilhosa e a fé deles ainda cresce mais? É verdade, há espaço para crescer. Nós podemos sempre ser melhores, por muito bons que sejamos, podemos sempre ser melhores. E por último, nesta questão da fé, da vossa fé, quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele diz que o fim da nossa fé é a salvação de almas. Isto é muito prático. Consolar, ajudar às necessidades. E o fim da fé é salvar almas. A propósito, quantas almas têm sido salvas por nossa instrumentalidade? Quantas? Quantas estão à espera de ouvir o Evangelho e nós estamos calados? Porque temos uma fé pequena. Porque a nossa fé não é grande. Porque se a nossa fé fosse grande, nós éramos mais arrojados. E falávamos. E as almas eram salvas. Porque o fim da nossa fé é a salvação de almas, como lemos na primeira carta de Pedro 9. Mas eu não resisto, eu tenho que ler a primeira carta de Pedro 9. Não basta só dizer. Eu quero que vocês vejam com os vossos olhos e notem o que é que ele diz no capítulo 1 e versículo 9. Ele diz assim... alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim da fé é a salvação das almas. Não tenho tempo para falar mais sobre o assunto. Por último, ele fala na vossa fé e depois fala noutra coisa curiosa, no capítulo 1 e versículo 5 da carta aos Colossenses. Fala da vossa ordem. O irmão Alberto falou da ordem de Deus. O Senhor Jesus Cristo era um senhor de ordem, juntou aquelas 5.000 pessoas em grupos de 100, de 50, como certamente que nos lembramos. Ele gosta das coisas em ordem. Tudo o nosso Deus fez com ordem. Nós vemos a ordem na criação, quando Ele criou o universo, e nós vemos a ordem que Ele quer ver na igreja, que Ele também citou, que devemos nos reunir com ordem, não é verdade? E Ele citou isso. Mas Ele aqui fala da nossa ordem. Há uma ordem que é divina. Há uma ordem que é estabelecida por Deus, que é determinada por Deus, que é desenhada por Deus e que por nós deve ser respeitada. Mas há um livre-arbítrio que Ele nos dá para nós cuidarmos e sermos à imagem de Deus, sermos pessoas de ordem e fazermos as coisas com ordem. E Ele aqui fala na vossa ordem, que é curioso, porque Ele aqui não fala da ordem de Deus, mas da ordem deles. O versículo 5 diz, capítulo 2... Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, quanto em espírito estou convosco, regozijando-me. Eu fico cheio de gozo ao ver a vossa ordem
impressionante. Quando nós somos à imagem de Deus, também na ordem. Quando nós somos, também temos o cuidado de ser organizados e de primarmos e fazermos as coisas com ordem. Nós já fizemos aqui as coisas com muita desordem. Entre aspas, quem nos está a ouvir não vai pensar que nós somos os desordenados. Mas já crescemos alguma coisa. Mas ainda há tanto para crescer, ainda há tanto para melhorar. Nós podemos fazer as coisas ainda muito melhor. Que Deus nos ajude. O apóstolo Paulo, como vocês sabem, mandou Tito a Creta. E no capítulo 2 e no versículo 5, o apóstolo Paulo diz, quando mandou Tito a Creta, era para que ele pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Sabem que às vezes a deterioração numa igreja é de tal ordem que há perdas irreparáveis. Às vezes há prejuízos numa igreja, pela falta de cuidado, geram-se prejuízos irrecuperáveis. E Paulo mandou Tito lá, que aquilo estava uma desordem autêntica, aquela igreja em Creta. Ele diz, olha, eu vou-te mandar lá para que tu ponhas em boa ordem, as coisas que ainda restam. Porque há coisas que já não restam. Essas estão perdidas para sempre. Mas aquilo que ainda resta, Tito, vai lá e põe aquilo em boa ordem. E esta é a nossa ordem. Esta é a ordem de Tito. Tito tinha a ordem, tinha uma ordem para estabelecer, tinha uma ordem para fixar. Não era a ordem, evidentemente, que estava de acordo com a vontade de Deus e a ordem de Deus, mas era a sua ordem, era a ordem que ele ia estabelecer. E é a minha ordem, a ordem que eu devo ter o cuidado de estabelecer. E temos aquela passagem que o nosso irmão Alberto citou no início, e com esta passagem termino, em que ele dizia: faça-se tudo com ordem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 40. Entenda-se, nós, quando ele diz faça-se tudo, é nós, façamos tudo, com ordem. Mas agora está o desafio lançado e vamos ver onde é que temos que lavrar. Mas vamos ter que lavrar em muita coisa, certamente. Deus nos ajude. Cada vez que ouvimos a palavra de Deus, a nossa responsabilidade aumenta. E é mesmo. Que o Senhor nos ajude e possamos ter os nossos corações bem atentos à exortação desta noite. E cabe-me que nem uma luvinha tudo isto que a gente ouviu. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra ela é assim, ela é incisiva, Senhor. E ela não corta, não vai às curvas, ela corta à direita, Senhor. E obrigado porque, ó Pai, temos-te a Ti como nosso guia e é tão bom quando nós vemos na Tua palavra que há tanta coisa ainda a mudar, há tanta coisa a ser feita, Pai. E ajuda-nos, Senhor, que não possamos ser achados em falta, Senhor, e que Tu nos dês a Tua sabedoria, possamos procurá-la diariamente. Te agradecemos mais uma vez pela palavra que ouvimos esta noite. Te queremos dar graças por tudo aquilo que Tu tens vindo a fazer, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo que é correto. É o que nós te pedimos e te dando graças ainda por cada filho Teu aqui presente, sabendo das lutas, sabendo das batalhas tremendas, Senhor, que cada um atravessa, Senhor, mas Tu és um Deus superador, Senhor, e Tu és fiel para aqueles que em Ti esperam, Senhor. Mais uma vez te agradecemos porque sabemos que estamos no Teu cuidado. Te agradecendo por tudo aquilo que Tu nos tens dado, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o culto está terminado.